Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o primeiro canal de mídia alternativa do Esporte Clube Bahia. E eu quero hoje pedir para você humildemente, como eu peço sempre, o seu like, a sua inscrição e para você ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações desse canal. E se você gostar de apostas esportivas e quiser um player de apostas, tem aí a Bet Nacional. Você clica no link da descrição e cadastre-se e vamos fazer as suas apostas esportivas. O vídeo de hoje a gente vai dar uma linha geral e um apanhado sobre a SAF, que é uma lei específica de empresa para criada pelo Congresso no dia 6 de agosto de 2021, é a lei de número 14.193/2021. O clube ele pode ser fundado diretamente por essa estrutura e convertido de associação civil para a SAF, ou podem fazer a cisão de seu departamento de futebol com transferência de todos os seus ativos relacionados à atividade futebolística para a empresa. Esse é o nosso modelo. A gente vai fazer uma cisão, vai separar a parte da associação e vai pegar tudo relacionado a futebol e vai vender para o parceiro que está negociando com o Esporte Clube Bahia. Uma vez que a companhia é constituída, é possível vender parte majoritária ou majoritária ou todo o seu capital para o novo proprietário, né? Então, a gente tem aí essa constituição de SAF e a venda para o parceiro terceiro. Historicamente, a maioria dos clubes no Brasil se estruturou como uma associação civil, uma organização privada sem fins lucrativos, formada pela união de sócios. Essas pessoas elegem representantes para o seu conselho deliberativo e fiscal e além do presidente. A associação não pode ser vendida para investidores, diferente do que acontece na Europa, em que os clubes são empresas e podem ser comprados e vendidos por terceiros. As associações são administradas unicamente pelo quadro de sócio. É o nosso exemplo, o exemplo do Fortaleza e alguns outros aqui no Brasil, que têm o quadro de sócio, montando um conselho fiscal, deliberativo, e nós, enquanto sócios, adimplentes, elegendo um cabeça, um presidente. E aí, no Bahia, precisa ser um ano de associação, ter uma chapa política, todo um processo que envolve o Esporte Clube Bahia. E a SAF no Bahia muda esse conceito. A diferença entre presidente e dono é que no futebol a associação civil costuma ser parecida com a do governo. Sócios elegem representantes para o Conselho Deliberativo, que é uma espécie de legislativo, e para a diretoria, que se assemelha ao executivo. O presidente é o cabeça da chapa. O presidente da diretoria recebe um mando, que geralmente de 2 a 4 anos, com ou sem direito à reeleição. E tem a companhia do seu vice-presidente estatutários. No futebol brasileiro, essas figuras não são remuneradas ou ficam no comando temporariamente. No caso da SAF, o proprietário tem poder de decisão de maneira definitiva. Quem compra parte ou todo o clube empresa só deixará o negócio, salvo em ocasiões extraordinárias, no dia que vender a sua participação para outra empresa ou fundo, né? Então, a gente tem aí comando da SAF diferente do comando da associação. O dono da SAF ele vai visar apenas e única e exclusivamente o negócio e não tão a paixão como muitos pensam que isso pode funcionar. E aí, como é que funciona essa gestão da SAF? O clube empresa tem uma estrutura profissional contratada pelo seu dono, que é geralmente composta por pessoas especialistas nas principais áreas. É o CEO ou diretor-geral, o CFO ou diretor financeiro, o CLO, que é o diretor jurídico, o CMO ou diretor de marketing e o diretor de futebol. Ou seja, tem uma pirâmide com esses 5 caras que vão mandar cada um em uma área relacionada ao futebol do clube. E é assim que funciona na SAF. Todos esses profissionais são contratados, direcionados e demitidos pelos proprietários, seja ele uma pessoa só ou uma composição de sócios. Esses, por sua vez,
eles costumam se organizar em um conselho de administração, no qual são tomadas as suas decisões. As associações civis também podem se organizar dessa maneira, internamente. Em teoria, a principal diferença é que, como essas entidades alternam presidentes com frequência, é constante no futebol brasileiro a reclamação de instabilidade a cada troca de mandatário. No Bahia, por exemplo, vou dar um exemplo: Marcelo assumiu, e aí vou dar um exemplo do cara que cuidava do marketing. Leni Franco cuidava do marketing. Porra, bem. Leni Franco sai, eu acho que no primeiro governo de Guilherme, ou no segundo governo, no segundo mandato de Guilherme. No começo do segundo, antes do segundo mandato de Guilherme, Leni Franco sai, e aí esse marketing dá uma titubeada. Mas enquanto ele estava aqui, o marketing rodava liso e redondo. Então, aí essas instabilidades elas podem funcionar de clube para clube, depende muito. E há muita instabilidade na associação quando o assunto é relacionado a isso. As associações podem retomar o controle do futebol. Isso vai de negociação para negociação. E algumas negociações permitem, com cláusulas, que a massa associativa retome e recompre o valor da SAF. Eu não acredito que no futebol brasileiro essas associações vão fazer isso de maneira permanente. Eu acredito que toda a negociação, ou que grande parte da negociação da SAF no Brasil, ela seja feita de maneira permanente, ou seja, sem a associação ter condição de tomar isso para si. A SAF, o clube empresa, é um ativo como qualquer outra empresa convencional, e ela pode ser comprada e revendida livremente. O empresário que detém 90% da sua SAF, que é o nosso caso, ele poderá revender qualquer percentual de sua propriedade, de acordo com os seus interesses comerciais. E aí eu sugiro vocês assistir a série do Sunderland. Sunderland até morrer na Netflix, que fala um pouco disso, né? O Sunderland estava indo com o dono, ele achou por bem não continuar, vendeu para outro dono, outro cara comprou, que aí estava indo, e ele tinha muito tesão em fazer aquilo, mas achou por bem não continuar. Hoje o Sandro está na mão de um outro cara, e por aí vai. E assim as coisas vão funcionando. E aí a gente se pergunta: João, para que Zorra virar SAF? O empresário ele pode ter retorno sobre investimento de SAF por meio de revenda do clube, né? Por um valor maior do que ele comprou, recebimento de dividendos por conta de operações financeiras do próprio clube, integração do futebol do clube com uma cadeia de outros negócios, né? Que aí vai fazer o futebol se integrar com outras coisas. E aí tem benefícios da SAF, né? A SAF, por ser uma empresa, ela traz alguns benefícios. Um deles é o regime tributário. Associações civis são isentas de impostos, como imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido, e também havia a resistência de dirigentes por optar por modelos convencionais de empresas, pois sociedades anônimas limitadas têm carga de tributária superior. Então a SAF dispõe de um regime especial em substituição. Nos primeiros 5 anos de constituição da SAF, está sujeita a pagamento mensal de um tributo unificado, limitando a 5% sobre as receitas mensais, exceto a transferência de atletas. A partir do 6º ano, a alíquota cai para 4%, mas passa a incidir sobre todas as receitas da empresa, inclusive sobre vendas de direitos econômicos de jogadores. No futebol, a SAF pode emitir debentures do futebol, que é um título de dívida. Torcedores podem investir dinheiro na compra desses títulos com remuneração não inferior à caderneta de poupança e resgatar o investimento após 2 anos. O dinheiro aportado pode ser usado para pagar gastos e despesas ou dívidas do clube empresa por seus administradores. As obrigações da SAF, a SAF se compromete com a criação de um programa de desenvolvimento educacional e social, no qual, em convênio com a instituição pública de ensino, deverá promover medidas para desenvolver a educação por meio do futebol. Meninas também devem ser contempladas com direito igual ao acesso ao esporte. A SAF pode investir em reformar uma escola pública
bem como a sua quadra de esporte ou campo para a prática de futebol, instituir sistema de transporte de alunos, alimentar alunos durante o período de recreação e treinamento, capacitar jogadores para ministrar e conduzir atividades, contratar profissionais auxiliares como preparadores físicos, nutricionistas e psicólogos e adquirir equipamentos materiais necessários para a prática do futebol no âmbito do projeto. E aí, o que acontece com as dívidas da SAF? É muito importante a gente estar conversando também um pouco sobre isso. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Eu sei que o assunto não parece ser muito agradável. Eu sei que talvez a gente olhe e fale assim: nossa, João, isso é tão chato que nem parece que o Bahia. Mas a gente está incluído em todo o processo. As dívidas permanecem com a associação civil, ou seja, não são transferidas para a recém-empresa criada. A SAF se torna responsável por contribuir com o pagamento dessas obrigações nos limites estabelecidos pela lei. Uma vez que a associação perde todas as suas receitas operacionais, pois o futebol foi transferido para a administração do clube empresa, existem duas formas para tratar o endividamento. Primeiro, é o regime central de execuções, que a lei da SAF criou um mecanismo chamado Regime Centralizado de Execuções, que funciona como para os credores de natureza civil e trabalhista. A empresa assume a responsabilidade de contribuir no pagamento dessa fila com 20% das suas receitas mensais. A princípio, os clubes que aderem a esse regime têm um prazo de 6 anos para pagamento de suas dívidas. Se pelo menos 60% de sua dívida for criada nesse período, concede-se uma extensão de mais 4 anos para a quitação do restante. Portanto, o prazo para quitar as dívidas são de 10 anos. O regime centralizado de execuções também abre a possibilidade de abater pelo menos 30% das dívidas por meio de descontos. Para definir a ordem do pagamento dos credores, a prioridade aos créditos mais antigos e também aos perfis de idosos, pessoas com doenças graves, pessoas com créditos menores de 60 salários mínimos, gestantes e vítimas de acidente de trabalho com futebol. A recuperação judicial ou extrajudicial costuma ser usada por empresas quase falidas. Alô Vasco, Botafogo, Cruzeiro, aquele abraço. Mas que possuem relevância econômica para a sociedade. Em resumo, essas companhias podem renegociar dívidas civis e trabalhistas com mediação do poder público, para que os créditos sejam abatidos por descontos e pagos em um novo prazo. O papel da lei da SAF nesse caso foi garantir acesso a uma ferramenta para que os clubes que se tornarem empresa, a legislação também antecipa que os contratos bilaterais com jogadores podem ser transferidos da associação civil para o clube empresa, sem que sejam envolvidos no acordo a ser negociado no decorrer da recuperação judicial. Nós protegemos a tradição com a SAF vetando os seguintes itens: a mudança de nome, a mudança de símbolo, brasão, marca, alcunha, hino e cor, e a mudança da sede para um outro município. O pai dessa brincadeira, os interlocutores da SAF são os advogados Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur. Eles se dedicaram ao estudo sobre as estruturas empresariais no futebol, pelo menos desde 2015, quando publicaram o livro Futebol, Mercado e Estado, e no qual apontam propostas e referências estrangeiras. Posteriormente, esse conteúdo foi apresentado no Congresso Nacional pelo senador Rodrigo Pacheco, do partido PSD de Minas Gerais, em 2019. O projeto de lei foi o 5.519/2019, que culminou na ação da criação da lei da SAF, que teve a relatória do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, as primeiras empresas de futebol brasileiro sobre esse novo formato surgiram há poucos meses. Esse é um resumão bem grandão que contou com pesquisa em algumas fontes e algumas matérias também publicadas na internet, e eu trago para vocês sobre SAF e sobre linhas gerais de como funciona a SAF. Espero que tenha sido bom para você ver esse vídeo. Se foi, deixa o like, se inscreva, compartilhe, mande para o povo, faça com que o povo saiba o que é a SAF, como ela vem, para onde ela vai e como as coisas vão funcionar da melhor maneira. Tamo junto,
A gente se vê amanhã com o Zap de Aço às 12h20. E bora Bahia. Tchau, tchau.